Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor João Daniel. E na aula de hoje a gente vai investigar as origens da entalpia, tá? A gente vai continuar abordando a termoquímica, mas hoje nós vamos mergulhar de cabeça para saber as origens da entalpia. O público-alvo dessa videoaula é o segundo ano do ensino médio. Só peço para vocês não esquecerem de comentar aqui esse vídeo, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, é muito importante. Ativa o sininho também, tá? Então, bora lá. Lembram-se da impossibilidade de determinar a entalpia absoluta, né? Na nossa aula de Fundamentos da Termoquímica e nas seguintes sobre termoquímica, a gente viu que existe uma impossibilidade de se determinar a entalpia absoluta. Então, você não, os químicos, né, os cientistas, de uma forma geral, são incapazes de determinar a entalpia de uma substância, a entalpia absoluta. Então, o que a gente tem que fazer? O que fazer? A entalpia, gente, de uma reação, ΔH, é a diferença de energia entre produtos e reagentes. Seria extremamente valioso, precioso, importante e ajudaria muito o químico conhecer a entalpia para as substâncias individuais em uma reação química. Com essa informação, o cálculo da entalpia de uma reação fica muito mais fácil. Na impossibilidade de calcular esses valores absolutos, o químico ele utiliza valores relativos, utilizando um padrão. Tal como a gente viu lá atrás, na nossa aula sobre mol, a unidade de massa atômica, não é? Em que o padrão utilizado para medir a massa dos átomos é 1/12 da massa do isótopo do carbono, carbono 12. Tá? Então, aqui, na termoquímica, também iremos utilizar um padrão. Não é o mesmo, obviamente, padrão da massa atômica, mas também é um padrão. E qual é o padrão da entalpia? O estado padrão, aí agora a gente já vai entrar em uma outra área, mostrando agora a vocês de onde é que vem o padrão da entalpia. Mas antes de falar desse padrão, vocês precisam saber o que é o estado padrão. Tá? O estado padrão de uma substância é o seu estado físico mais comum e a variedade alotrópica mais estável, a pressão de 1 atm e 25 graus Celsius, condições ambientes. Se uma substância é simples, ou seja, uma substância formada apenas por um átomo, não é? Não é que a substância exista, só tenha um átomo na substância. Ela pode ter um átomo ligado a outro átomo, mas os átomos são todos iguais, ok? Então, se uma substância simples ela estiver no estado padrão, que é 1 atm de pressão em 25 graus Celsius, a entalpia dessa substância ela é zero. Mas tenham cuidado, vocês precisam ter atenção ao estado físico das substâncias. Porque o estado padrão, como ele já diz, é o estado físico mais comum. Então vamos observar aqui agora uma tabela com estados padrão de algumas substâncias e vocês vão perceber essa diferença. Então aqui eu tenho hidrogênio gasoso, né? Substância simples no estado padrão, que é o estado físico mais comum do hidrogênio gasoso. A sua entalpia é zero. Aqui eu tenho oxigênio gasoso, substância simples também no seu estado padrão, sua entalpia é zero. O carbono grafite, que é a variedade alotrópica do carbono, é mais comum, né, mais estável, a pressão de 1 atm e 25 graus Celsius, também tem o ΔH igual a zero, né? Entalpia igual a zero. Agora, professor, se o hidrogênio não estiver no estado gasoso, ele estiver no estado líquido ou no estado sólido, se o oxigênio não estiver no estado gasoso, ele estiver no estado líquido ou sólido, a entalpia será zero? Não. Porque aí o hidrogênio, o oxigênio, que são substâncias simples, não estarão no estado padrão, que é o estado físico mais comum. Certo? Aí aqui a gente tem outras substâncias. Temos a água no estado líquido, que tem uma entalpia associada. A gente tem aqui o gás carbônico, o CO2, que também tem uma outra entalpia associada. O óxido nitroso também tem uma outra entalpia associada, certo? Então a gente tem que ter muita atenção.
Substância simples é aquela formada apenas por um mesmo átomo. Pode ser uma substância constituída apenas de átomos, sem ligações químicas entre eles? Pode. Mas também pode ser uma substância em que os mesmos átomos se ligam quimicamente, né, formando moléculas. Ok? Algumas reações químicas importantes para a termoquímica. Agora que a gente está mergulhando na termoquímica, a gente precisa saber reações importantes. Uma delas é a reação de combustão. É uma reação na qual uma substância, né, um combustível, ele reage com o oxigênio. Então, para que haja reação de combustão, é obrigatório que haja a presença do oxigênio. Nessa reação, há a liberação de energia, tá? E há também a formação, como produtos, de gás carbônico, CO2 e água, certo? Então, a liberação de energia aqui está sendo indicada pelo ΔH negativo, que indica que a reação é exotérmica, ok? Isso a gente já viu também. Então, até agora, tranquilo. Um outro tipo de reação química importantíssima para a termoquímica é a reação de formação, quando a gente tem dois ou mais, né, reagentes, né, pode ter até um reagente apenas, e essa reação química, ela converge, né, ela chega ao resultado que é apenas um produto. Então, o ΔH desta reação química é igual à entalpia do produto. Além do mais, um detalhe importante sobre a reação de formação é que os reagentes têm que ser obrigatoriamente substâncias simples, tá? Então, os reagentes de uma reação de formação são substâncias simples. Aqui a gente tem a reação de formação da água, em que eu tenho aqui o gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio, ambos substâncias simples de entalpia zero, formando água no estado líquido. A entalpia associada a esta reação é a entalpia de formação da água, tá? Então é muito importante a gente ter essa noção. Aí, a gente falou agora ali da reação de formação. Existe uma importância muito grande do calor de formação. Quando eu falar aqui, gente, calor, energia, entalpia são sinônimos, tá? Então, há uma grande importância no calor de formação. Uma vez que o ΔH de uma reação de formação ela é numericamente igual à entalpia do produto, fica mais fácil agora para o químico calcular a entalpia de outras reações químicas diferentes à reação de formação. Basta conhecer a entalpia da substância que foi formada. Para isso, a gente pode consultar uma tabela com os calores de formação. Aqui eu trago uma tabela com calores de formação de várias substâncias. Muita atenção ao estado físico da substância, tá? Porque pode ter a mesma substância aí, o mesmo composto químico aí, em dois estados físicos diferentes. Então é muito importante que você tenha atenção a isso. E essa tabela ela é importantíssima, ela é essencial para que a gente possa compreender o calor de formação e o estudo da termoquímica, da entalpia, ok? Então vamos agora para alguns exemplos. Sempre gosto de trazer exemplos para que vocês possam associar a teoria à prática. Então aqui, consultando a tabela de calor de formação, a gente pode calcular a entalpia de repito, qualquer reação química. Então aqui eu tenho essa tabela, né, de calor de formação. Eu tenho aqui a reação química de combustão do etanol, o C2H5OH, e agora, com base nos calores de formação, eu vou calcular o ΔH desta reação química, a entalpia desta reação química. O O2 ele tem uma entalpia igual a zero, visto que é uma substância simples no estado padrão, né? Esqueci de avisar, mas essa reação química está no estado padrão, 1 atm 25 graus Celsius. Então, o O2 é uma substância simples no estado físico mais comum, então tem a entalpia zero. Por isso que eu coloquei aí, risquei, né, o O2.
Aí eu venho na tabela, consulto a entalpia do etanol, tá? Então eu grifei ali de verde, 277,6. A entalpia do CO2, também consulto na tabela. A entalpia da água no estado líquido, também consulto ali na tabela. Lembrando que os valores presentes na tabela são para 1 mol, ok? Porque está ali em quilojoules por mol. Então, aquele valor está para 1 mol. Olha lá, os coeficientes estequiométricos, que são aqueles númerozinhos que estão ali na frente das fórmulas químicas, indicam a quantidade em mols de reagentes e produtos. Então, quando eu boto ali 1 C2H5OH, estou dizendo que 1 mol, ou uma molécula de... Lembrando que mol e molécula não são sinônimos, tá? Mas se a gente for analisar a reação química do ponto de vista molecular, a gente pode falar uma molécula. Mas agora vamos utilizar mol, tá bom? Então, 1 mol de etanol, e aquele 1 representa isso, de C2H5OH, reage com 3 mols de gás oxigênio, levando à formação de 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água no estado líquido. Beleza? Esse coeficiente é muito importante porque a gente vai utilizar ele para multiplicar os calores de formação que estão presentes na tabela. Então tenha muita atenção quanto a isso. Então, o ΔH a gente já conhece, entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Então, o ΔH será a entalpia aqui dos produtos, certo? Menos a entalpia dos reagentes. Ok? Então, a gente vai chegar aqui a este valor de entalpia que vocês estão verificando aí. Beleza? Essa multiplicação está relacionada ao coeficiente estequiométrico, ok? Então, para não ter erro. A entalpia dos produtos que eu encontrei, né? Entalpia é o calor de formação que eu encontrei na tabela. Multipliquei pelo coeficiente estequiométrico e fiz a operação que é o ΔH. Belezinha? Então vamos lá. A gente chegou à entalpia de menos 1.366,8 kJ por mol. Uma reação exotérmica, ok? Que é a reação de combustão do etanol. Bom, no slide anterior a gente viu o calor de formação que ele é tabelado. Mas se eu não achar, professor, o calor de formação de uma substância na tabela, o que eu faço? Bom, na prática, nem toda reação de formação ela ocorre. Então, vocês podem achar que a tabela se apresenta incompleta, o que pode dificultar um pouco o cálculo da entalpia de muitas reações. Para resolver esse problema, a gente vai observar algumas propriedades das equações termoquímicas. Então, por exemplo, o valor numérico do ΔH de uma reação é diretamente proporcional à quantidade em massa ou mols de reagentes e produtos. Se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão verificar aqui, né? Vamos considerar essa daqui, ó, que eu estou grifando. Quando eu dobro, né, quando eu dobro a quantidade de matéria, a entalpia também dobra. Quando eu multiplicar por 4 ainda, quadruplicar, ela também vai quadruplicar. Se eu dividir por 2, essa entalpia também será dividida por 2. Certo? Então, há essa proporcionalidade. A reação direta, outra propriedade, a reação direta e a reação inversa apresentam o mesmo valor de entalpia, porém com sinal trocado. Ou seja, se a reação química em uma direção ela é endotérmica, no sentido contrário, ou seja, quando produtos se tornam reagentes e reagentes se tornam produtos, aquela reação vai mudar, né? Ela vai alterar, né, a sua entalpia, o sinal da sua entalpia. Então aqui um exemplo, de novo, combustão do etanol. Ela tem uma entalpia de menos 1.366,8 kJ. E a formação, né, a reação de formação do etanol e do oxigênio, a gente tem uma entalpia positiva de 1.366,8
2,8 kJ, tá? A gente também tem aqui, ó, uma outra propriedade que é a aditividade das equações termoquímicas. A gente pode somar equações termoquímicas e somando elas, as etapas dessas equações, a gente também soma a entalpia, a gente soma também os reagentes, soma os produtos e com muita atenção, obviamente. Essa última relação que a gente viu ali, ela em qual a gente soma equações termoquímicas, ela é denominada lei de Hess, tá? Com ela, os químicos foram capazes de determinar a entalpia de muitas reações químicas, sem o uso de calorímetros, apenas utilizando as propriedades matemáticas que a gente viu lá atrás. Então, a lei de Hess diz o seguinte: uma equação termoquímica, etapa global, pode ser expressa pela soma de duas ou mais outras equações, que são etapas intermediárias. E, como consequência, o ΔH global é a soma do ΔH das etapas individuais. Vocês viram lá atrás que ali eu tenho 3 etapas, não é? 3 reações químicas, que eu somei elas, e o ΔH eu também somei. Certo? A gente vai para um exemplo de lei de Hess já já. Bom, aqui eu trago um exemplo, né, de lei de Hess, em que eu estou falando aqui, ó, o elemento químico tungstênio, de símbolo W, é muito utilizado em filamentos de lâmpadas incandescentes comuns. Quando ligados a elementos como carbono ou boro, formam substâncias quimicamente inertes e duras. O carbeto de tungstênio é muito utilizado em ponteiras de ferramentas, como perfuratrizes, esmeris, lixas para metais, etc. Essa substância pode ser obtida pela reação, a gente tem ali, né, carbono-grafite, reagindo com tungstênio sólido, levando à formação de carbeto de tungstênio. A partir das reações a seguir, calcule o ΔH de formação para o carbeto de tungstênio. Então, agora é um exemplo prático da lei de Hess, tá? Então, vamos lá, vamos fazer juntos. A gente tem que primeiro investigar as reações que ele nos deu, certo? E a equação global. Na equação global, a gente tem que carbono, grafite e tungstênio sólido são reagentes. Então, a gente tem que organizar as reações de tal forma que o tungstênio e o carbono grafite estejam do lado esquerdo da seta. Então, por exemplo, aqui, né, essas duas reações químicas estão aqui, parece um 3, mas não é, era uma chavinha, mas ficou pequena, né? Essas duas reações aqui, deixa eu pegar aqui a caneta. Essas duas reações, elas se manterão da mesma forma, porque na primeira reação o tungstênio ele é reagente, na segunda reação o grafite também é reagente. Então eu vou reescrever aqui embaixo, tá? Tungstênio mais O2, levando à formação de óxido de tungstênio. Na parte de baixo, carbono grafite mais oxigênio. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. Mais oxigênio, levando à formação de CO2. Deixa eu ajeitar esse O aqui. CO2, tá? Agora, na última equação, a gente tem que o carbeto de tungstênio aí, ele é reagente. Ele não pode ser o reagente. Ele tem que ser o produto. O que eu vou fazer? Vou inverter essa equação. Lembrando que quando eu inverto a equação, quando eu inverto uma equação, a sua entalpia muda de sinal, tá? Então, lembre-se disso. Vou inverter ela aqui. O que era produto passa a ser reagente, o que era reagente passa a ser produto. Vou colocar aqui WO3 mais CO2, levando à formação de carbeto de tungstênio mais oxigênio gasoso, tá? Agora é só fazer a conta, não é?
demonstrar aqui a equação global, ok? Então vamos lá? Tá, pessoal, então aqui, antes da gente seguir, a gente tem que fazer um detalhe, que é o balanceamento dessa equação, dessas equações, tá? Para que a quantidade de átomos, né, de certa forma, que eu tenho antes da seta seja igual ao que eu tenho depois da seta em cada reação individual. Então, nessa primeira reação aí, onde eu tenho o tungstênio reagindo com o O2, eu vou colocar esses coeficientes aqui. 2 para o tungstênio, 3 para o O2 e aqui o 2 para o WO3. Então, aí, se vocês olharem, vai ter assim, 2 tungstênio, 2 átomos, né, se a gente for investigar assim, de um lado, 2 átomos do outro. 6 oxigênio de um lado, 6 do outro. Vamos balancear essa última. Ela vai ficar 2WO3, né? Óxido de tungstênio, mais 2CO2, gerando 2 carbetos de tungstênio e 5 moléculas de gás de oxigênio. Mesma coisa, se vocês forem investigar, vão ver que eu tenho aí 2 átomos de tungstênio do lado esquerdo, 2 do lado direito. Tenho 10 de oxigênio do lado esquerdo, né? Porque eu tenho 2 aqui no 2 vezes 3 no óxido de tungstênio e 2 vezes 4 no gás carbônico, então tenho 10, 10 do lado direito. Beleza. A do meio a gente vai precisar ajustar, porque aqui ó, eu tenho embaixo, na última reação que eu escrevi, eu tenho 2 CO2. E esse CO2 ele não aparece na reação global. Então a gente precisa multiplicar essa equação do meio por 2. Né? Tudo por 2. Beleza. Gente, quando a gente faz isso, quando a gente faz essa multiplicação, o valor de entalpia também é multiplicado, tá? Então é importante que vocês tenham essa consciência. Eu vou colocar aqui os valores multiplicados de entalpia para que vocês possam me acompanhar. Vou grifar, né? Então aqui, nessa reação, onde eu tenho tungstênio reagindo com oxigênio, essa primeira, eu multipliquei o coeficiente é 2, não é? Então, o coeficiente é 2. É uma reação que leva à formação de 1 mol de óxido de tungstênio, tá? Originalmente. Só que agora está levando à formação de 2 mols. Então, essa reação, né, o ΔH dela vai ser multiplicada por 2. Então, vou colocar aqui do lado por 2. Vale a mesma coisa para a reação do meio aqui, onde eu tenho carbono grafite reagindo com oxigênio. Também por 2. Aqui na última reação, eu também tenho... Cadê a última? Ok. Aqui na última, eu também tenho que multiplicar por 2, porque eu estou agora formando 2 mols de carbeto de tungstênio. E antes eu formava apenas 1. Tá? Então eu venho aqui e multiplico por 2. Mas além de multiplicar por 2, eu vou multiplicar também por menos 1. Então eu já posso voltar multiplicando por menos 2. Por que menos 1, professor? Porque eu estou invertendo o sinal dessa entalpia. Porque eu inverti a equação aqui embaixo. Tá? Eu inverti essa equação. Ela está invertida comparada à de cima. Então ali em cima eu posso colocar vezes menos 2. Beleza? Até aí, tranquilo? Vamos lá, preste atenção agora no pulo do gato. Vou cortar o que me interessa, ou perdão, o que não me interessa, eu vou ficar apenas com a reação global. Então aqui do lado esquerdo, eu tenho 3 mols de gás de oxigênio na primeira reação e 2 mols na segunda reação, somando 5. Do lado direito da última reação, eu tenho 5 mols. Então, é como se eu estivesse dizendo assim, eu estou aqui, o que eu utilizo de um lado, o que eu produzo de um lado, na verdade, né, que aqui foi produzido, está sendo consumido do outro. Então, na última reação eu produzi 5 mols de oxigênio e eles foram consumidos nas outras duas reações, tá? Por isso que corta. O óxido de tungstênio também corta, porque ele está sendo produzido aqui, consumido
aqui. Mesma coisa aqui do gás carbônico, produzido aqui na segunda reação, consumido na última reação. Então, a gente vai ficar com a reação global, que é a seguinte, a equação global. 2 tungstênio, reagindo com 2 carbono, levando à formação de 2 mols de carbeto de tungstênio. Como é uma reação de formação, e vocês estão vendo aí que a global não tem esses dois, esse número 2, mas vamos lá, vamos primeiro somar a entalpia para depois analisar aquela equação global que a gente achou, tá bom? Então, bora lá. Peguei aqui a calculadora para calcular a entalpia. A entalpia da primeira reação é menos 840 vezes 2, tá? Da segunda reação, eu estou somando agora, tá? Menos 394 vezes 2. Da terceira reação, menos 1.196 vezes menos 2. Ok? Deixa eu ver se eu fiz tudo certo. Vamos só checar aqui novamente, fazendo a calculadora, tá, gente? Tá, fazendo essa continha aqui, na calculadora, a gente chega ao valor de entalpia igual a... Opa, deixa eu botar aqui melhor. ΔH igual a menos 76 kJ por mol. Tá? Quer dizer, 76 kJ, né? Nessa equação aí. Como a equação ela não tem esses coeficientes 2, a gente pode dividir toda a equação por 2. Aí a gente vai chegar nessa equação aqui, ok? E o ΔH, obviamente, também tem que ser dividido por 2. Então, o ΔH final, ele vai ser menos 38 kJ por mol. Tá? A letra C. Beleza, gente? A questão foi grande, ela é longa, não é? Por causa do balanceamento da equação, tá? Normalmente, as questões elas fornecem já a equação balanceada, ok? Pessoal, por hoje é só. Agradeço a presença de todos vocês aqui na nossa aula e até a nossa próxima aula. Fiquem ligados no canal, não esquece de se inscrever e muito obrigado e até a próxima. Deixar para vocês aqui, ó, esse desafio, calcular o calor liberado na combustão de 1 mol de etanol. Beleza? Até a próxima. Tchau, gente!